Esse é o Ancapso e nós vamos agora elogiar o Gilmar Mendes. Olha que coisa, meu amigo, a essa altura do campeonato eu vou elogiar o Gilmar Mendes, mas a verdade é que a posição dele, e diga-se de passagem, a posição do Barroso também na questão da pejotização é ótima. O Gilmar Mendes falou claramente que olha, a CLT não é mais uma vaca sagrada e criticou a Justiça do Trabalho. O que eu vivo falando para vocês aqui, a CLT é o grande bola de peso no pé do brasileiro. O pessoal acha que ela dá algum direito para o trabalhador, que ela melhora a vida do trabalhador, mas não. A CLT é só um peso, só piora a situação para o trabalhador. E esse peso da CLT fica cada vez mais evidente à medida que você tem novas formas de contratação, novas formas de interação econômica que a gente tem vivido hoje, né? Então vamos entender essa reportagem aqui, porque eu acho que isso é importante, isso coloca um ponto importante e é bom saber. É aquilo que eu falo para vocês, o importante é defender ideias. Pessoas podem estar certas, podem estar erradas, algumas pessoas estão muito erradas, mas o que vale no final das contas são as ideias. Essa notícia foi sugerida por Democracia, onde só eu mando, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes estava naquele fórum no LEAD, o mesmo fórum que o André Mendonça falou mais cedo, e também o Alexandre de Moraes falou também, e agora o Gilmar Mendes está falando nesse fórum também. E ele defendeu o debate sobre a pejotização e disse que o Brasil precisa se livrar de amarras do passado. É o que eu falo para vocês, ele está com o pensamento correto, a CLT é uma amarra, é um prejuízo para o trabalhador, não tem, para o empresário o problema é menor. Para o trabalhador é muito pior a CLT, né? Aqui, ó, o ministro da STF criticou a permanência de modelos ultrapassados de trabalho. A audiência sobre pejotização foi adiada para o dia 6 de outubro, né? Então, o ministro Gilmar Mendes do STF afirmou nessa quarta-feira que a discussão sobre novas formas de trabalho não pode ficar presa a amarras do passado. Eu só acho errado nessa história, porque quem trouxe de volta a contribuição sindical foi o próprio Gilmar Mendes, né? Você lembra quando o Lula ganhou a eleição, já estava pacificado que não tinha imposto sindical, não tinha contribuição sindical, tudo inconstitucional. Os sindicatos podem sobreviver, podem existir, evidentemente, todos somos a favor de qualquer associação voluntária de pessoas, mas esses sindicatos têm que viver de contribuições dos seus sócios, de quem quer fazer parte do sindicato. Você não pode ter uma associação que cobra de pessoas que não querem se associar àquela associação, né? Enfim, e foi o Gilmar Mendes que mudou o voto dele para permitir de novo a contribuição sindical, que hoje tantas pessoas ficam chateadas aí, indo em sindicato fazer carta de oposição e coisa e tal, uma dor de cabeça danada, e foi justamente o voto do Gilmar Mendes que permitiu essa lambança toda, né? Mas agora ele está falando a coisa certa aqui, ó. O decano da corte destacou que insistir em modelos ultrapassados gera insegurança jurídica, mina a livre iniciativa e contamina o ambiente econômico, em prejuízo do próprio valor social do trabalho. É o que eu falo para vocês, se tem uma coisa que faz uma diferença enorme entre Brasil e Estados Unidos, é exatamente essa ideia idiota de achar que você protege o trabalhador com leis. Leis são um instrumento muito pouco efetivo, no final das contas, para resolver qualquer problema que seja. Em algumas situações, você pode dizer que uma lei resolve alguma coisa. É lógico que tem que ter lei contra uma pessoa matar outra. Beleza, não pode matar. Se você matou, você tem que ter uma punição por isso. Mas essa ideia de achar que lei resolve qualquer problema, isso é um erro. E ao contrário, a lei ela só coloca custos na sociedade. E esses custos são invariavelmente pagos pela parte mais fraca. É por isso que se ganha tão bem lá nos Estados Unidos, porque justamente você não tem essa amarra da CLT, lá você não tem direito a nada, a menos que você negocie com o seu patrão, né? E aqui no Brasil tem um monte de lei, coisa e tal, o que acaba acontecendo? A parte mais fraca acaba pagando o custo dessa lei. Os salários aqui no Brasil são muito baixos. E você ainda inclui em cima disso daí a insegurança jurídica, que é um custo enorme no Brasil, que ele fala do trabalho, né? As declarações foram feitas durante o Seminário Econômico do LEAD em Brasília. Ah, então não foi o evento aqui no Rio de Janeiro não, tá? Parece que teve um outro evento do LEAD lá em Brasília, que reuniu autoridades como o ministro Ives Grandra do Tribunal Superior de Trabalho, o Procurador-Geral da República, senadora Tereza Cristina. O encontro teve como tema o futuro do trabalho e novos modelos regulatórios, né? Audiência pública para discutir pejotização. Mais de 15 milhões de brasileiros têm hoje uma MEI. 1,5 milhão trabalham por aplicativos digitais. O projeto do Fórum Econômico Mundial indica que até 2027, cerca de 1/5 das ocupações de hoje serão modificadas ou desaparecerão. Lidar com esse panorama talvez constitua um dos maiores desafios que a nossa geração enfrentará. Ele está certo.
Porque, de novo, a CLT sempre foi errada desde quando ela foi criada, tá? Essa ideia de que, no passado ela era boa, mas agora ficou ruim, não. Ela sempre foi ruim. Mas a verdade é que no passado, quando ela foi criada, ela se adequava ao ambiente de trabalho daquela época, né? Naquela época, você ainda tinha uma visão de emprego para a vida toda. Você entrava, você ia trabalhar numa empresa como apertador de parafuso. Ia ficar a vida inteira apertando parafuso, até se aposentar e coisa e tal. Então, essa era a visão que se tinha na época da relação de emprego, né? No Japão, ainda tem algumas empresas no Japão que ainda tem esse costume do emprego para toda a vida. Da pessoa que entra na empresa e vai ficar a vida inteira na empresa e nunca vai ser demitida e coisa e tal. Ao contrário, o que você vê hoje é uma dinâmica muito grande, né? A melhor oportunidade que você tem para ganhar melhor não é pedindo um aumento para o seu chefe, é tentando arrumar um emprego no concorrente, e é o mercado de trabalho. Você vende o seu trabalho para quem pagar melhor. Se você trabalha bem, eu tenho certeza que você consegue ganhar melhor se você oferecer o seu trabalho para outros empregadores, né? Enfim, o ponto todo é esse. Essa ideia da CLT sempre foi errada, nunca ajudou trabalhador nenhum, porque lei não ajuda ninguém, mas na época, no passado, ela não era tão impactante quanto é agora. O que está acontecendo agora é que com a diminuição do custo de transação, os trabalhos se tornando cada vez mais efêmeros, né? Não só os empregos em si, mas também os trabalhos em termos de coisas que você faz, a sua profissão, né? As pessoas tendem a mudar de profissão ao longo da vida. Eu já falei, as profissões estão desaparecendo e surgindo com muita velocidade, como eles estão dizendo aqui, e é inevitável um futuro em que ninguém vai ter uma profissão só a vida toda. Você vai começar a trabalhar com uma coisa, depois vai mudar para outra, depois vai mudar para outra, e vai ter que ficar assim aprendendo coisas novas ao longo de toda a vida. E aí, ou seja, esse modelo é ainda menos lógico do que a CLT. A CLT ela foi feita para um emprego de longa duração. Você vai ficar décadas naquele emprego ali, coisa e tal. Nesse caso, não é que ela seja boa, ela é menos ruim. Na situação atual econômica nossa, é muito mais complicado isso, né? Tanto que o que tem acontecido é que o pessoal tem naturalmente saído da CLT. E é o que eu falo para vocês, eu fico fascinado com isso, porque eu já fazia vídeos contra a CLT há muito tempo, sempre tive uma opinião muito ruim da CLT, né? Eu nunca fui CLT na vida, nunca assinei minha carteira de trabalho na vida. Sempre trabalhei como empresário justamente porque eu vejo a CLT como um absurdo, uma coisa que não tem lógica. Mas eu sempre tive dificuldade de convencer as pessoas. As pessoas assim, não, porque protege o trabalhador, mas o patrão é malvadão. Não é lógico que o patrão é malvadão. Tudo quanto é patrão é malvadão. Os empregados é malvadão também, amigo. Todo mundo no mundo é malvadão. Não tem esse papo de pessoa bonzinha no mundo, não. Tirando papai e mamãe, meu amigo, todo mundo é malvadão nesse mundo, cara. Isso não quer dizer nada. A lei não te ajuda. O governo é malvadão também, você sabia? O Getúlio Vargas, o Lula, esse pessoal é malvadão também. Não tem ninguém bonzinho nesse mundo, meu amigo. Então, essa história de que lei vai resolver o problema do trabalhador não vai, né? Mas aí, o engraçado é isso, eu sempre discuti muito, argumentei muito contra a CLT e nunca tive muito sucesso com isso, a verdade é essa, tem que confessar que não. Mas quando começaram os trabalhos de aplicativo, de repente o pessoal percebeu. Por quê? Porque na prática, o pessoal começou a usar realmente, a trabalhar sem CLT, e percebi que, olha só, não, esse negócio dá para ganhar dinheiro, pô, dá para fazer uma vida com isso, né? E as pessoas perceberam as desvantagens da CLT, né? Como é que a CLT engessa as relações e coisa e tal. Outra coisa curiosa é a questão da Justiça do Trabalho, né? Que é uma justiça que foi criada pelo Getúlio Vargas na época, porque ele queria fazer a justiça dele, né? Então, a Justiça do Trabalho, para quem não sabe, nasceu dentro do Ministério do Trabalho. Não era órgão do Judiciário, era órgão do Executivo. O Getúlio Vargas queria fazer a justiça dele, porque ele queria botar esse negócio de CLT e coisa e tal. Então, uma justiça totalmente sem lógica, sem princípio, sem uma razão de existir. Já faz muito tempo que é discutida a união da Justiça do Trabalho com a Justiça normal e virar uma justiça só e acabar com esse negócio de Justiça do Trabalho independente. Porque aí fica com esses problemas aqui, ó. A questão de fraude é da pejotização, é Justiça do Trabalho ou contratação de autônomos e PJ é da vara civil. Né? Se fosse uma justiça só, você entra na justiça e pronto. Agora fica esse dilema, que é um dilema que não faz sentido. A Justiça do Trabalho
ainda tem um problema que ela, como ela quer se justificar, ela acaba aceitando muitas ações para dizer que tem razão de existir, né? Ou seja, para privilegiar o próprio empregado público, o próprio funcionário público que está na Justiça do Trabalho, acaba se tendo uma enorme quantidade de litígios no trabalho, e você leva, nesse caso, ao problema que os litígios são insegurança jurídica. Isso faz com que aumente o custo da relação de trabalho. Isso faz com que menos gente empregue, e aqueles que empreguem diminuam o salário de quem vai ser empregado, né, dos novos empregados, para que você já faça frente a esse custo maior, né? Esse custo da insegurança jurídica. Ou seja, ninguém ganha com a Justiça do Trabalho. O empregado perde, a empresa perde, a economia como um todo perde, no final das contas. Esse é um dos grandes atrasos do Brasil, desde a época do Getúlio Vargas, lá do gordinho suicida. Enfim, o Gilmar Mendes suspendeu todos os processos sobre pejotização no STF e marcou uma audiência. Nesse ponto, o Gilmar Mendes está absolutamente correto. Tomara que ele tenha sucesso nessa colocação dele aqui, né? É lógico, eu continuo criticando muito o posicionamento dele com relação à ação do Bolsonaro, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.